Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite a todos. Boa noite, Dani. Boa noite, Verinha. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecendo o privilégio de estar participando aqui do programa. Muito obrigado pelo convite, a você e o Alessio. Nós que agradecemos, né? Eu e o Alessio que agradecemos, né? Por você estar aqui conosco. O nosso companheiro Alessio está no trânsito, véspera de feriado, né? São Paulo fica assim mais difícil ainda, né? Porque a gente estávamos comentando que muita gente já vai trabalhar com o carro para poder viajar da onde está, né? Então o trânsito fica meio complicado. Falei para ele vir tranquilo, devagar, se ele não conseguir entrar, vibrações, né? Mas que ele venha com muita tranquilidade, em paz, né? Para esse dia, né? De véspera de feriado, que é meio corrido aqui em São Paulo, né? As estradas já estão cheias, né? Exatamente. Fica mais ainda, né, com o final do dia, do trabalho, né, das pessoas. Mas vamos, assim, dando continuidade, né, dando boa noite a toda a equipe de luz, boa noite aos que estão conosco, né, ao vivo, os que entrarão no programa gravado, também muito boa noite. Obrigado pelos companheiros que estão sempre conosco. Vamos, assim, já nos tranquilizando, nos harmonizando, para a reflexão da noite de hoje. E para isso vamos ler o livro, a mensagem, né? Jesus no teu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. O item 26. A palavra. Olha só, hein? A palavra pode construir, a palavra pode destruir. A palavra é tão poderosa que pode matar. Matar a esperança, matar a alegria de viver, matar os sonhos. Quando não somos vigilantes na palavra, podemos ferir e ganhar um inimigo pelo resto das nossas vidas. Por isso, antes de responder a algo ou antes de fazer uma afirmação, pare, conte até 10. Pense se o que vai dizer vale a pena. Na dúvida, permaneça em silêncio. Comumente falamos em demasia. Se falássemos menos e ouvíssemos mais, aprenderíamos melhor. Se você, neste momento, está ansioso para encontrar aquela pessoa para lhe dizer algumas verdades que, no seu conceito, ela merece ouvir, antes, reflita. Valerá a pena despejar minha ira? Será que minha opinião, de fato, corresponde à verdade?
Não seria melhor esperar a raiva passar? Não ganharei um inimigo gratuito? Na dúvida, silencie. Se é verdade o dito popular de que o peixe morre pela boca, também é verdade que muitos se perdem pela boca. Que mensagem, né? Que vem de encontro justamente ao tema, né? Então é melhor a gente nem comentar muito, né, Dani? Porque senão a gente vai entrar ao tema da noite de hoje, né? Exatamente, Né? tudo a ver. Que já estamos adentrando ao tema, porque nada é por Verdade. acaso, né? Que a noite de Exatamente. hoje também vamos falar sobre essa questão, a Isso. gente ser mais tolerante, ter, né, mais discernimento no falar, né? Então, vamos usar essa mensagem já adentrando ao tema e também utilizando dentro do nosso tema, né? Durante as nossas reflexões, pois é isso mesmo que o nosso irmão, né? José de Moraes está nos orientando nessa noite, como Emmanuel e também Tiago, também vão nos orientar, né, na noite, nessa reflexão, principalmente da nossa fala. Que algo que a gente não toma muito cuidado, né? A gente temos muito cuidado com o pensamento, com as nossas ações, né? Principalmente dentro da doutrina, com as nossas leituras edificantes, mas não podemos deixar essa que é tão importante, que é a fala. Então, já vamos assim, né? Agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, já cumprimentando todos os mentores aqui presentes, o mentor e a equipe da Web Rádio Cristo Consolador, os mentores responsáveis pelo programa Eu, Você, Emmanuel. Já vamos cumprimentando todos os nossos amigos que estão aqui ao vivo, os que entrarão no programa gravado, também muito boa noite. Cumprimentando os nossos mentores individuais e coletivo. E num só pensamento, também já vamos cumprimentando nossa mãe, Maria de Nazaré, ela que já vem com seu manto azul celeste de luz a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger. Vamos pedindo a ela que nos momentos, né, na qual a mensagem fala, que a gente estiver diante dos desafios, que ela possa nos envolver, que a gente possa calar mais, né? Que ela possa também nos auxiliar nessas situações, para que a gente não se arrependa depois da palavra mal colocada. Vamos também pedindo a ela que nos conduza até o seu Filho bem-amado, Jesus. E diante de Jesus, já vamos agradecendo pelos seus exemplos de amor, de perdão, de fé, suas palavras, né, que deixou, que calou muito forte até hoje em nós, seus ensinamentos, o verbo, né? Vamos agradecendo imensamente a Ele e pedindo também que Ele nos auxilie para que a gente possa estar colocando em prática, principalmente o falar, os seus ensinamentos. E vamos pedindo também a Ele que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas, pois Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E diante de Deus, já vamos nos ajoelhando em espírito e agradecendo imensamente por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E vamos assim agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, essa oportunidade por estarmos aqui reunidos em seu nome, que a gente possa estar bem intuído, bem receptível, compreender, assimilar a reflexão da noite de hoje. Não é mesmo, Dani? Então, vamos Isso. dar continuidade, né? Sim. Esse livro, essa coleção maravilhosa, Pão Nosso, da noite de hoje, né? O livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, dessa coleção maravilhosa, coleção Fonte Viva. O item 170, a língua. Olha só, né? A língua. Continuação do tema da nossa reflexão, né? E diz assim: a língua também é um fogo. Tiago, capítulo 3, versículo 6. E Emmanuel vai nos dizer, né? Depois desse trecho de Tiago, que ele retirou, né? Deste capítulo, para estar conversando conosco. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago, em sua epístola aos companheiros, o livro, né, epístola. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela é posta entre os membros qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme, de proporções reduzidas, foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósito mesquinho, a míngua da humildade e amor. A míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado seus irmãos. Reconhecemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra no apontamento de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado minha língua como Jesus utilizou a dele? Que puxãozinho de orelha, né, Dani? Que Exatamente. bem educadamente, como Emmanuel, né? Umas palavras assim, né? Bem bonita, bem rebuscada, mas ali, né? Chamando a atenção.
nas suas palavras, né? Uhum. Para dizer a palavra de hoje, né? Na língua, utilizou muito bem as palavras, mas para nos chamar a atenção, para nos chamar a uma realidade, para que a gente encare, né? Uma realidade, a nossa realidade de como somos, o que falamos, e Tiago, né? Nessa epístola, fica o convite de ler na íntegra. Coloquem no Google Tiago, capítulo 3. É maravilhoso. Nós tivemos, né, a oportunidade de estar lendo, né? E ele fala assim, a cada ponto, né? Ele vai pontuando muito das situações que traz para nós, né? Não vou dizer nem puxão de orelha, mas para essa realidade nossa, né? Para que a gente encare realmente como somos, porque nós estamos sempre nos justificando, sempre justificando. Inclusive, nós temos um termo terrível, né? Para justificar aquilo que a gente fala. A gente usa, né? Muito, muito mesmo. A língua não tem osso, fala o que quer, né? A gente justifica, né? Que podemos falar, né? Tudo que vem à nossa cabeça, vem na nossa ideia, e não é bem assim, né? Nessa noite, né? Esse trecho de Tiago, essa reflexão, né? Que vamos fazer da leitura do livro de Emmanuel, esse texto maravilhoso, é justamente o nosso verbo, né? O que nós estamos falando, pois podemos disseminar veneno, discórdia, palavras que sempre utilizamos, precisamos prestar mais atenção na nossa, essas palavras que acabamos achando que é comum, que todo mundo fala. Todo mundo fala, né? E a gente vai, assim, trocando isso para com o outro, né? E nós sabemos que a palavra, ela tem sintonia, ela tem vibração. Então, a outra pessoa está recebendo, né? Ela está recebendo essa vibração de que está saindo de nós. Então, precisamos tomar muito cuidado. E uma palavra pesada, qual é a vibração dela, né? Não é suave, não é? Não vai chegar ao outro com amor, com suavidade. Então, precisamos, né, ter mais discernimento no nosso falar. Como o próprio companheiro também, né, eu sempre esqueço o nome dele, desculpem, o José de Moraes, esse companheiro do livro, ele fala, né, das nossas verdades, que a gente tome cuidado, que a gente tenha muito cuidado em achar que somos dono da verdade e que podemos falar tudo. Inclusive, eu sei que mais tarde você vai falar até sobre isso, né, Dani? Sim. E essas palavras que a gente usa, né, que pode levar discórdia, pode levar rancor, mágoa, pode disseminar conflitos, podemos deixar situações, né, que poderia estar em harmonia, e a gente acabar trazendo pela nossa palavra uma situação difícil da gente estar consertando, né? Porque se nós temos algumas expressões, nós temos também aquela, né? Que depois da palavra dita, né? Não tem como voltar atrás. Exatamente. Né? A palavra, ela já saiu. Não temos como retirar. Então, para não ter que mais tarde outras situações, que a gente tenha mais discernimento, que a gente tenha mais cuidado, como o nosso companheiro do texto de abertura, e Emmanuel vem nos trazer nessa noite com o Tiago, né? Porque a língua é fogo. E o fogo, né? Nesse sentido, é o quê? É o que vai destruir, né? É o que queima, é o que deixa destruição, deixa feridas, né? Não é mesmo, Dani? Falei bastante, né? Vou passar para a Dani conversar também um pouquinho
Mas é um assunto muito rico, não é, Verinha? E como você disse, a palavra, ela marca e não volta atrás. Dependendo do que você fala com a pessoa, com nós mesmos. Nós falamos com os outros falam conosco, fica gravado aquela mensagem por anos e anos. Né? Como você disse, a mensagem do texto mostra que a nossa língua, quer dizer, no meu ver, eu acredito que Emmanuel tem usado Emmanuel tem usado esse termo figurado para nos alertar que ultimamente não estamos utilizando a nossa palavra. Quer dizer, utilizando os ensinamentos que Jesus nos ensinou de maneira correta. Muitas vezes não passamos uma mensagem de amor, uma mensagem de incentivo aos nossos irmãos, que todos nós somos irmãos em Cristo, mas pode ser um irmão mesmo, pode ser um outro familiar, pode ser um amigo, ou até mesmo uma pessoa que nós encontramos no dia a dia. Quantas vezes a gente já aconteceu várias vezes comigo, estou no ponto de ônibus, estou dentro do metrô, do trem, a pessoa nunca me viu, eu nunca vi a pessoa, e a pessoa começa a desabafar da da vida dela, conta os problemas. Então, se ali a pessoa está desabafando que às vezes não tem dentro de casa, não tem uma pessoa próxima para falar com ela. E ao invés de eu procurar, igual você disse, que nós devemos ter discernimento, ter a sabedoria de conversar com a pessoa, não sabe o que a pessoa está passando. Se eu falar assim, não, você está errado mesmo, começo a julgar, a criticar, em vez de levar uma palavra de alívio para o nosso irmão, não, eu vou aumentar ainda, pode aumentar a angústia dele e pode até terminar de uma maneira que pode ser até trágica, né? Então, devemos muito nos policiar com a nossa palavra, o que nós levamos para o nosso irmão no dia a dia, né? E até por uma enfermidade também a pessoa pode estar passando e quer uma palavra de conforto e não tem essa palavra, né? E ao invés de tentar utilizarmos nossa língua, como eu disse, para julgar, para criticar, para ou então a pessoa pode ser a pessoa que você conhece há muito tempo e a pessoa vem conversar com você o que aconteceu, o que você vai fazer? Eu vou jogar algo errado que aconteceu no passado, né? Então nós não estamos ali cultivando o amor para levar o próximo, o perdão, principalmente o perdão. A pessoa vem falar, não, mas no passado você fez isso, você errou porque você fez isso, isso e isso. Então você não perdoou a pessoa. Você pode ter tido um desentendimento e falar, não, eu perdoei você. Mas na primeira oportunidade você joga na cara o que a pessoa te fez, o que aconteceu. Então, isso não é uma palavra de perdão, você não perdoou mesmo com o coração. E aquilo ali também surge uma situação constrangedora. Talvez vocês poderiam até fazer, nós poderíamos até fazer as pazes, ter uma convivência harmoniosa, mas por quê? Por causa da minha língua, por causa da palavra errada que eu utilizei, não tem mais jeito, como diz o ditado, vai tudo por água abaixo. Não consegue uma reconciliação. Por isso também que devemos ter muito a empatia de se colocar no lugar no outro. É o que está faltando muito em nós hoje em dia, né? Nós nos sentimos assim os juízes, os doutores, não, porque a pessoa fez isso, é porque ela está errada, porque eu vou fazer isso, porque aconteceu aquilo. Não, nós não devemos julgar, porque nós também estamos ali também para ser julgados. Então, nós devemos ter a empatia de se colocar no lugar do outro, assim como nós gostaríamos que o outro se colocasse em nosso lugar também. Então, em vez de criticar, de julgar, vamos refletir, vamos começar a refletir, porque, como nós já dissemos
em outros programas anteriores, nós aprendemos na nossa doutrina espírita, nós somos os trabalhadores da última hora. Então, hoje em dia, nós não temos mais tempo de ficar julgando o outro, criticando o outro. Não, devemos ter a empatia. Vamos disseminar o amor. Já tem tanta guerra, já está passando, o planeta está passando por tantas situações difíceis. Então, nós devemos buscar essa harmonia com o nosso próximo, por mais que seja difícil. Todos nós temos problemas, tem dia que nós, às vezes, não queremos conversar, mas também não devemos jogar, né? Falar, como que eu estou sabendo falar, jogar assim nas costas do outro, talvez a nossa... o nosso mau humor, que nós não estamos bem naquele dia. Por isso que é muito importante fazermos uma prece, orar, pedir a Deus, a Jesus, ao nosso mentor espiritual, para nos dar sabedoria, discernimento, porque nos dias de hoje, uma palavrinha pode ser uma faísca para acontecer uma tragédia, vamos dizer, uma tragédia, como bem você explicou no texto de Tiago, que através da língua, através das palavras, é que são disseminadas guerras, conflitos, que está acontecendo no planeta. Então, vamos refletir para cada dia transformar essas palavras em amor, em harmonia, em paz, e assim ir passando uns para os outros, porque nós não temos mais tempo de ficar, vamos dizer, a palavra de picuinha, né? E então, o que você acha, Verinha? O Alessio. Boa noite, Alessio. Boa noite a todos os amigos, Verinha, Daniela. Boa noite, Alessio. Estávamos comentando sobre você, esse cuidado, né, do trânsito de São Paulo, véspera de feriado. É isso aí. Tem que tomar muito cuidado para não usar a língua para xingar muitas vezes, né? Exatamente. Não ficar Exatamente. chateado, não só a língua, como a mente, né? Calma, tranquilo, né? Você quer que eu comente enquanto você respira, Alessio? Dá uma respirada? Tranquilo, velhinha. Só não sei se eu vou ser repetitivo aqui. Quando a gente chega, né? E o caminho que a gente faz aí até chegar aqui, a gente fica desconectado, então eu não sei se eu vou ser repetitivo ou não. Mas, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Um tema tão interessante, muito interessante, tão atual, né? Para os dias, serve para os dias de hoje, é atemporal esse tema. Então, aos nossos amigos aqui que já estão conosco, tanto no programa ao vivo como no programa gravado, já agradeço imensamente aí a paciência e estarmos aqui reunidos para mais um programa, eu e você, mano, né? Bom, o tema, como muito vocês já colocaram até enquanto eu estava vendo, né? Realmente, Emmanuel aqui, através de Tiago, foi muito feliz, porque realmente a língua é similar realmente a fogo, né? A gente até fala que em várias ocasiões a gente fala que a língua ela é uma arma, e uma arma poderosa. Eu já citei em alguns outros exemplos, em algumas outras oportunidades, que Hitler matou mais de milhões de pessoas, né? 6, 7 milhões de judeus, não sei se o número exato é esse, mas milhares de judeus sem disparar um tiro, né? Sem disparar uma bala. Foi sempre através da língua, através da narrativa, através da incitação, né? Para que outras pessoas fizessem. E não foi só ele, não. Hoje a gente tem muitas outras áreas, né? Os políticos gostam de usar muito o dom da palavra, né? Através da língua, para convencer, para angariar, para se fazer de bonzinhos, né? Claro que não são todos, uma parte, né? Assim como em todos os lugares, nós temos dentro das empresas muitos líderes
que às vezes até aparecem em programas de televisão como sendo grandes líderes, grandes coisas, mas vai trabalhar na empresa para ver a realidade mais de perto. A língua usada na mídia é uma e internamente na empresa é outra. Aquela língua mais voltada para o carrasco, mais voltada para diminuir pessoas. Enfim, então a língua realmente ela é uma arma muito poderosa, mas poderosa para o bem também, né? Jesus, na contramão de tudo isso, usou muito bem da língua, né, também, para poder nos passar todos esses ensinamentos, todos esses conhecimentos. Nós temos Chico, nós temos Madre Teresa, enfim, nós temos tantos outros bons exemplos, né, que é através da língua dessas pessoas a gente pode se basear, tirarmos bons proveitos. E assim como tantas outras coisas, né, o que nós faremos uso da língua são opções, são escolhas. E muitas vezes a gente não entende a consequência, né? Às vezes a gente, dentro daquilo que eu estava ouvindo agora há pouco, né? Quando a gente tem a língua, as futriquinhas, né? Que nem a Dani até no finalzinho estava colocando, aquelas picuinhas que muitas vezes a gente usa a nossa língua para descer a lenha, para querer opinar, para querer fazer alguma coisa, só que a gente se esquece das consequências. E mais do que as consequências, a gente se esquece da responsabilidade que será cobrada. Então, mas eu não tive o interesse de prejudicar a vida de tal pessoa que foi demitido por um veneninho que eu soltei lá no ouvidinho do chefe, né? Usei minha língua para soltar aquele veneninho. Aí, de repente, por causa daquilo, se destrói a imagem de alguém, a pessoa vai lá e é demitida. A gente tem a responsabilidade, não é só daquela pessoa, mas através daquele emprego, daquele recurso, quantas pessoas a mais dependiam daquela pessoa para poder dar sequência na sua vida, no seu propósito. Então, às vezes, a gente se esquece das consequências de algo que, às vezes, aparentemente pode ser uma coisa pequena, mas a gente não sabe o tamanho da proporção que aquilo gera, né? Quando a gente vai ver esses documentários das guerras, vai ver as origens das guerras, né? Até essa Guerra Santa mesmo que a gente vê, são, lá no início, são discursos, né? São visões que as pessoas falando se discordam, e aí começa a juntar multidões de um lado, juntar multidões de outro, para que achar, não, aquela terra tem que ser minha, não, porque a terra tem que ser outra, mas por quê? Porque o fulano falou tal coisa. Então, tudo tem um início na língua, se a gente for prestar atenção, né? As grandes fases da humanidade, né? Ela começa com alguém falando alguma coisa. E hoje, com os poderes das redes sociais, todo mundo fala, né? Todo mundo tem opinião. Nós vimos muito, principalmente em relação na época da pandemia, né? Todo mundo era médico, todo mundo era cientista, todo mundo sabia de tudo, né? Já éramos verdadeiros entendedores de futebol, por ser do país do futebol. Somos especialistas também em teologia, que falamos de todas as religiões, sem assim, o menor problema, porque nós somos especialistas em religião, e passamos a ser também especialistas agora na medicina, né? E agora fiscais até de doações. A gente vê a questão do Rio Grande do Sul, uma série de gente postando coisas, bobagens, falando besteiras, né? E a rede social vai lá e já rapidamente já desce a lenha também, então percebam o uso da língua, né? Aqui como a mensagem coloca, infelizmente, a gente usa a maior parte do nosso tempo para poder não fazer coisas produtivas, né? A gente usa muitas vezes para destruir. Então a gente usa mais do nosso tempo e da nossa língua para desconstruir do que para construir alguma coisa. E esse é o equívoco, por isso que até hoje, essa mensagem super atual, né?
para que a gente possa usar a questão da língua e dos dedinhos, né, na hora de ficar teclando nas redes sociais, para construirmos algo de bom, para somarmos, para fazermos as nossas correntes do bem. E aqui no finalzinho ele cita, Tiago faz essa ferramenta, assim como o Santo Agostinho fazia, né? Toda vez antes de dormir, não pensava nas coisas boas, né, do que ele tinha feito, mas naquela que ele tinha deixado de fazer, onde ele poderia ter sido melhor. E a gente serve a orientação de Tiago para que a gente também faça da mesma forma, né? Onde eu usei, né, o poder que eu tenho através da minha comunicação, né? Porque hoje não é só a língua, né? Como a gente viu, é a língua, é os tecladinhos, né, através dos dedos. Então a gente tem outras formas dessa palavra ser levada adiante. O que eu estou fazendo com esta arma poderosíssima que Deus nos concedeu, né? Pensemos nisso, né, Verinha? Ah, sim, com certeza, né? São, como a gente estava comentando, né, Alessio, é um tema, assim, para se falar muito, né? Porque vem de encontro a nossa realidade, né? Porque a gente justifica, como eu disse no início, né? E aí a gente acredita que temos a verdade, que somos dono dela e que podemos falar, independente se vai magoar ou não. E precisamos utilizá-la como Jesus, né, nos ensinou. E uma das passagens são as bem-aventuranças, né? Não foi à toa que Jesus nos deixou a bem-aventuranças, né? O bem-aventurado misericordioso, como ser misericordioso? No falar, né? No agir, como a Dani colocou, a pessoa vem, conversa com você, e você vai responder de que maneira, né? Você vai agir com misericórdia, não julgando, não criticando, não trazendo, como a Dani bem colocou, às vezes são pessoas conhecidas, né? Principalmente da família, e a gente traz coisa lá do passado, né? Ah, também você fez isso, não sei o quê, aí como é que você está agora, né? Então, veja o quanto que a gente perde de oportunidade, como vocês bem lembraram, né? E do Santo Agostinho, né? Como o Alessio lembrou, da gente repassar isso, né? Da gente deixar para lá, da gente aproveitar e fazer o diferente. E na nossa casa, né? No nosso curso de aprendizes, nós temos aquela caderneta, né? Que conforme a gente vai escrevendo ali, né? Não todo dia, mas um dia lá, outro cá, dá para a gente ir vendo, né? Em que pontos, quais são os pontos que precisamos melhorar, em que situações que nós ainda não conseguimos, e o porquê disso, né? Então, a caderneta pessoal, eu acho que é uma grande ferramenta, né? Para nós, para a gente estar buscando essa melhora, né? Porque se a gente não se reconhece, né? Se a gente não consegue reconhecer o nosso erro, dificilmente nós vamos consertar. Porque se eu justifico, se eu sou a pessoa certa, não é? Como diz o Alessio, e eu não acho, eu tenho certeza, então eu vou arrumar o quê? Eu vou consertar o quê? Não vou, né? Então, Jesus traz justamente nas bem-aventuranças esse falar também, né? Ser puro de coração, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu preciso ter o que falar, né? Eu preciso me encher de amor, de carinho, de misericórdia, para mim ter essa fala. Porque senão eu vou falar de como a Dani comentou, eu vou falar de ódio, de rancor, né? De ressentimentos, e isso não vai ajudar, vai piorar para o outro, e eu, inconsequentemente, também vou piorar a minha situação, porque eu vou ter que depois, mais tarde, rever isso que eu fiz, né? O Emmanuel, no livro Nosso Lar, ele tem uma passagem que ele está conversando ali com alguns recém-chegados, eu acho, acredito eu, né?
não recém-chegado, alguns que já estão no nosso lar já há um tempo, e ele fala, né? Quantos séculos são necessários para refazer 1 minuto de equívoco? Então, às vezes, né? Quanto século, quantas reencarnações para a gente rever aquela palavra, às vezes, né? Que causou, como vocês bem colocaram, uma tragédia, que causou um conflito, que causou uma discórdia, que a pessoa não nos perdoou, e aí vão ter que ver, rever em outras vidas, né? Tantos e tantos tempos lá na frente, por algo que poderíamos ter encerrado ali. Se a gente utilizar também o que o nosso irmão Chico Xavier falava, né? O grande conselho, né? De encher a boca d'água, né? A água da paz, ele dizia, né? Então, naquele momento, né? Colocar a água na boca, porque aí você não vai falar nada, você está com a boca cheia, né? E ali você vai respirar mais de 10, 15, 20, quanto for necessário, né? Porque Jesus disse, né? Perdoar quanto, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, a gente pensar mesmo, né? Respirar mesmo, contar mesmo, porque a nossa primeira ação, né? Porque somos o dono da verdade, nós sabemos de tudo. Como o Alessio comentou, nós agora a informação, nós trocamos a informação pela formação. Então, nós somos médico, nós somos cientista político, nós somos... agora, sabemos tudo sobre meteorologia, sabemos tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porquê da chuva, porquê dos acidentes. Então, nós somos tudo, porque nós trocamos a informação pela formação. E saímos falando, né? Saímos falando ali no achismo doido e levando para as redes sociais para aquilo aumentar, né? Então, veja o nosso compromisso a respeito, né, da nossa fala, do que estamos, né, levando adiante, o que nós estamos levando para o outro, porque geralmente, como chega no outro, como eu falei, né, a palavra ela tem vibração. Então, o que eu estou vibrando para o outro, né, o que eu estou emanando nas minhas palavras, como a pessoa está recebendo aquilo. Essas palavras, geralmente, a gente, numa discussão, a gente não fala, né, manso, né, não fala baixo. Então, as ofensas, né, o jeito que chega para o outro. E hoje, na hora da oração, eu lembrei, né, que a gente ainda fala para Deus, né, perdoai as nossas ofensas. Então, veja que nós temos consciência de que nós ofendemos. Nós temos consciência de que usamos a palavra mal colocada, né? Porque a gente até pede perdão para Deus. Então, perdoai as minhas ofensas. Então, se eu tenho consciência de que eu ofendo, então é necessário que a gente busque, né? Não ofender mais, que a gente busque não ter a necessidade do pedir perdão e também perdoar, né? Então, é uma troca. E eu acho que eu já falei bastante, tenho certeza que o Alessio está olhando no relógio, né? E eu já vou fazer as minhas considerações finais e passar para o Alessio depois passar para a Dani. Parabéns, Alessio, né? Pelo seu aniversário de ontem, vibrações de muita luz, muita paz, que Jesus te abençoe bastante e continue te iluminando. Temos Muito também, obrigado. acabei de ver aqui, aniversário da nossa companheira Albertina, que está sempre aqui conosco. Maravilha. Ela acha que está fugindo de nós, mas ela tem contrato assinado, né? Não vai fugir, não. Né? Parabéns, Albertina, tudo de bom. Feliz aniversário, vibrações de muita luz para você. E as minhas considerações finais é justamente isso. Olha que bacana, né? As palavras que a gente pode usar ao outro, né? A felicidade que dá,
né? Você falar um parabéns, você falar boa noite, você falar como vai, né? Você mostrar que está preocupado com o outro, que você está atento com a situação do outro. Olha a diferença, né? E às vezes a gente não se dá conta, né? A gente não se dá conta. Nós fazemos as coisas no automático e não colocamos essas vibrações na palavra. Mesmo às vezes falando palavras de cordialidade, mas é tão automático que a palavra sai seca, né? Ela sai fria. Então a gente precisa também prestar atenção e colocar a emoção, dar boa noite, dar um bom dia, né? Um bom dia com amor, com carinho, porque a pessoa irá receber. Ela irá receber pelo ouvido e pelo coração. Essa é a vibração das palavras. Então, que a gente tenha também esse olhar, esse cuidado, né? Como a Dani bem colocou, essa empatia de perceber que o outro não está bem, procurar ali em uma palavra de consolo, de carinho, né? Auxiliar. Então, que a gente possa, né? Estar buscando cada vez mais as nossas melhores palavras, mas para isso a gente precisa encher o nosso coração, pois a boca fala do que o coração está cheio, né? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos fortaleça e que a gente sempre tenha uma palavra de carinho, de conforto, de fé para nós e todos que nós se aproximarem. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Alessio. É isso, Varinha. Aquilo que você bem comentou aí, que está no final do texto, é a melhor forma de verbalizarmos o Cristo, né? É através da língua. Então, o que Emmanuel quer dizer com verbalizar? O verbo vem de ação, né? Os professores de plantão aí podem me corrigir, mas verbo é ação. Então, toda vez que a gente tem a palavra, a língua, principalmente para nós que estamos aqui usando deste momento, desta poderosíssima ferramenta, serve para nós, porque quem fala é o primeiro a ouvir, né, Verinha? A gente sempre diz isso, inclusive nos cursos de expositores, a importância de ouvirmos o que nós mesmos falamos, né? Porque verbalizar aquilo que a gente fala, verbalizar Cristo, é agir, é dar o exemplo, é fazer diferente dos fariseus, que falava para os outros, né? Eram entendedores das leis, das parábolas, dos testamentos, mas não verbalizava, porque não agia, não praticava aquilo que fazia. Então, que possamos também verbalizar o Cristo através das nossas obras, né? Senão seremos aí, como o capítulo 21 nos alerta do Evangelho segundo o Espiritismo, os falsos cristos e os falsos profetas, que muitos se utilizam da palavra apenas para ludibriar pessoas, né? Grandes líderes religiosos também usam da palavra apenas para evangelizar os outros, né? Apenas para ditar regras para os outros, mas eles próprios muitas vezes não fazem, ou seja, nós mesmos muitas vezes não fazemos. E para também terminar, né, partindo para as nossas considerações finais, eu gostaria de terminar com um texto maravilhoso que vem do André Luiz através do Chico Xavier, que diz assim, não lembro exatamente a obra, né, qual foi a obra, mas é do André Luiz com o Chico, que fala justamente sobre a língua, que diz assim: não obstante pequena e leve, a língua é, indubitavelmente, um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, espalha o otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. Maledicente, cava despenhadeiros. Gentil, provoca reconhecimento. Atrevida, traz a perturbação. Serena, produz calma. Fervorosa, impõe a confiança. Descrente, invoca a frieza. Bondosa, auxilia sempre. Descaridosa, fere sem perceber. Sábia, ensina. Ignorante, complica. Nobre, cria o respeito.
sarcástica, improvisa o desprezo, educada auxilia a todos, inconsciente, geral desequilíbrio. Por isso mesmo exortava Jesus: não procures o argueiro nos olhos do teu irmão, quando trazes uma trave nos teus. A língua é a bússola de nossa alma, enquanto nos demoramos na terra. Conduzamo-la na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque em verdade ela é a força que abre as portas do nosso coração às fontes da vida, ou às correntes da perturbação e da morte. Então é com esta linda, brilhante mensagem, né, na qual falamos hoje, que a gente encerra, agradecendo mais uma vez a toda a atenção, a oportunidade dos estudos que nos acompanham nesse momento, também parabenizando a minha companheira linda Albertina Zacarias, que também se encontra fazendo esse aniversário hoje maravilhoso. O meu foi ontem. Agradeço a todos pelas mensagens de carinho. Olha como a gente, como você bem colocou, né, como a gente pode usar essa ferramenta maravilhosa para construirmos, para fazer coisas boas, né, para colocar as pessoas para cima, para o ânimo, encher de amor, encher de carinho. Então, tudo são opções. Chico, né, através da mensagem de André Luiz, Chico nos trouxe essas consequências que a gente viu de tudo. Boas consequências, outras nem tanto. Cabe a nós fazermos a nossa escolha, porque é através das nossas escolhas que virão as consequências na sequência. E aí, cabe a nós escolhermos o caminho que queremos seguir, como queremos estar colhendo lá na frente o que falamos hoje, né? Agradecido a todos mais uma vez, obrigado pela oportunidade, e que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado. Dani, por favor, fique à vontade, temos tempo para você fazer as suas considerações também, e nos agraciar com as suas vibrações, que assim seja. Sim, Alessio. Parabéns, mas também que Deus te abençoe muito, com muita saúde e felicidade, né? A senhora Albertina, né? Também, parabéns, feliz aniversário a todos os aniversariantes. E como você falou, Alessio, sempre a palavra traz consequências. E também devemos nos lembrar que até mesmo dentro das doutrinas, muitas vezes as palavras são utilizadas da maneira incorreta, que às vezes muitas vezes as pessoas vão procurar dentro da doutrina um conforto, um alívio, vai conversar com o irmão, e a pessoa, mesmo que está dentro da doutrina, utiliza a palavra errada, que ofende, mesmo sem querer. Às vezes a pessoa não percebe, mas pode estar julgando, criticando, ou falar uma mensagem, uma palavra de maneira errada, que a pessoa se sente ofendida. E a pessoa não volta mais dentro daquela doutrina, seja qualquer religião, não só espírita. A pessoa não vai mais voltar ali, por quê? Porque ela foi buscar um acolhimento, foi buscar uma palavra de conforto, de carinho, de amor, até mesmo uma orientação para um direcionamento do problema, né? O que ela está passando na vida, e ela vai sair dali descrente, porque ela foi buscar e ela encontrou o que ela estava encontrando fora. E com isso, muitas pessoas falam, porque aquela pessoa é cheia de milindre. Hoje em dia, a palavra é mimimi, né? Hoje em dia é muito utilizado o mimimi, mas não é, nós não sabemos o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando dali naquele momento. Então, devemos prestar muita atenção nisso também. E um exemplo, eu sou um exemplo disso. Quando eu adentrei a casa do Aprendizes de CAE de Goianazes, eu fui buscar uma palavra de conforto, porque eu estava passando por problemas seríssimos. E então a pessoa que eu conversei, ela me trouxe esse direcionamento. Ela me falou não o que eu queria ouvir, o que eu imaginava, mas o que eu precisava, que eu estava necessitada naquele momento. Então, como eu me senti acolhida naquele momento,
e eu estou lá até hoje. Graças a Deus, graças aos mentores de luz. Agora, eu me ponho no lugar de outros. Imagine se eu cheguei com o problema, eu falei na entrevista, eu falei com a pessoa e a pessoa tivesse me falado uma mensagem errada, uma palavra errada, tivesse me julgado, me criticado. Com certeza eu não teria voltado, não estaria lá até hoje, né? Então, mesmo dentro das doutrinas, seja qualquer religião, devemos nos policiar como que vamos receber os novos irmãos ou os irmãos que já estão lá. E para as minhas considerações finais, eu vou ler uma mensagem do livro Sinal Verde, de André Luiz, que está no item 11 e que se chama Comércio e Intercâmbio, que nos fala no trato com as pessoas, dizendo assim um trecho: quando se sinta no dever de reclamar, não faça do seu verbo instrumento de agressão, ou seja, está nos convidando, mesmo dentro da nossa razão, que sejamos educados, sabendo utilizar palavras, como aqui já foi dito, não é, Verinha, né, Alessio? Mesmo que a pessoa não tenha razão, mas não vamos querer nos colocar naquele patamar, não, eu falei mesmo, eu tenho razão, eu tenho pessoas que falam mesmo, olha, comigo é assim, eu falo mesmo, não estou nem aí. Se a pessoa vai ficar triste, vai ficar irritada, já ouvi várias pessoas falar isso. Então, não, devemos ter a humildade de falar, mesmo que vendo que a pessoa está errada, que a pessoa não tem razão, mas não vamos querer nos vangloriar, vamos dizer assim, né? Vamos passar a mensagem, tentar orientar, tentar mostrar para ela que aquele caminho é errado da maneira correta, de maneira também que ela não se sinta ofendida, não é? Então, assim, eu agradeço mais uma vez pelo convite desse aprendizado maravilhoso deste texto. Agradeço também aos mentores de luz, aos mentores do programa. Agradeço também aos mentores do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Guaianazes. E assim vamos iniciando as nossas vibrações de muito amor, de muito carinho a todos os países que estão passando por catástrofes ambientais ou catástrofes também de guerra. Vamos vibrar por todos os enfermos que estejam nos hospitais ou em casa, que eles possam receber o alívio, o amor de Jesus, nosso médico dos médicos, a equipe Dr. Bezerra de Menezes e toda a equipe de médicos espirituais auxiliares de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos vibrar também por todos os desempregados que estão em busca de trabalho, do seu pão de cada dia. Vamos vibrar por todos os trabalhadores para que possa ter uma convivência harmoniosa com seus gestores, seus chefes, seus colegas de trabalho. Vamos vibrar também por todos os nossos familiares, por nossos amigos. Vibremos por nós mesmos também, necessitados que somos, e deixemos uma vibração em aberto para que a espiritualidade de luz possa levar aonde houver mais necessidade e merecimento. E assim agradeço mais uma vez a Deus, a Jesus, aos mentores de luz, aos meu mentor espiritual, a todos os mentores espirituais dos meus amigos, dos que estão acompanhando, dos que vão assistir depois no programa gravado. Que Deus, nosso Senhor Jesus, abençoe a todos. Nossa Mãe querida, nossa Virgem Maria Santíssima, cubra todos com seu manto de luz, de proteção e amor de mãe. E mais uma vez, obrigada, Verinha, obrigada, Alessio, por esse convite de estarmos aqui juntos em mais uma noite de grande aprendizado. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe a todos. Nós que agradecemos, né, Alessio? Muito obrigado, Com certeza. Dani, Alessio, aos companheiros.
Mais uma vez, feliz Agradeço. aniversário, Alessio, vibrações para a Obrigado. Albertina, aos amigos, né, que talvez adentrem, né, no programa gravado, que também esteja fazendo aniversário, também muito parabéns, e agradeço demais pela reflexão da noite de hoje, grande aprendizado, que a gente possa estar revendo, né, as nossas falas. Que Jesus abençoe a todos nós. Bom feriado, fiquem Bom todos com feriado. Deus e Tudo até de a próxima. bom. Até a próxima. Até a Muito obrigado. próxima. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Albertina está dando obrigado, Rádio Web, nós que agradecemos. Nossa, Né, Albertina? muito. É isso aí. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.